Então, nesse processo 508-3258, prosseguindo o depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça, a esclarecimentos do juízo. Então, o senhor mencionou que o senhor também tratou em outras ocasiões desses assuntos com outros representantes de empreiteira, é isso? Que eu entendi? Sim. O senhor mencionou que o senhor, por exemplo, da Camargo Correia, o senhor encontrou pessoalmente apenas o senhor João Auler, é isso? Sim. Nas reuniões? Sim. O senhor chegou a tratar desses assuntos pessoalmente ou através de outro meio de comunicação com o senhor João Auler, com o senhor Dalton ou com o senhor Eduardo Leite? Eu talvez tenha discutido algumas vezes com o João, mas não com os outros, não. Com os outros, não? Não. E da UTC, o senhor tratava esses assuntos só com o senhor Ricardo Ribeiro ou tinha outras pessoas também? Não, só com o Ricardo. Só nessas reuniões ou o senhor também tratou fora dessas reuniões? Fora das reuniões também, em alguns encontros. O seu advogado juntou um documento que se encontra nos autos, junto com a denúncia, evento 1, auto 2, que foi mencionado aqui pelo Ministério Público. Eu vou lhe mostrar esse documento. Peço para o senhor dar uma olhadinha. O senhor se recorda desse documento? Sim. Essas eram as regras do Clube das Empreiteiras? Campeonato esportivo, definição? Sim, essas regras foram escritas de um momento para frente para reduzir a discussão entre as empresas. Tem um outro documento que foi juntado, está nos autos, que é no evento 38, apreensão 9, do inquérito 505, 38, 45, 68. Na verdade, são documentos, não foi o senhor que apresentou, mas teriam sido apreendidos, segundo a acusação, na empresa Engevix. E aqui há um documento, por exemplo, intitulado Proposta de Fechamento do Bingo Fluminense. Vou lhe mostrar aqui. É familiar esse documento para o senhor? Eu vi na imprensa. Chamavam também essa distribuição entre as empreiteiras das obras de bingo? Faziam esse tipo de denominação? Não que eu saiba. No mesmo material apreendido tem um documento 14/2/2009, reunião do bingo, participantes com Perge. Peço para o senhor dar uma olhadinha. Essa reunião do fatiamento da Comperge, o senhor não participou? Não, pessoalmente não. Foi o seu funcionário? Sim, mas talvez tenham sido algumas reuniões até chegar a um... Tá certo, é isso apenas. E só uma dúvida, qual obra que a sua empresa havia ganho no Comperge e depois foi cancelada? Não chegou a haver a licitação. As nossas obras elas eram da parte petroquímica, que foi cancelada pela Petrobras. Ela resolveu fazer só a parte da refinaria, de modo que as outras plantas nem foram licitadas. Certo. Excelência, pela ordem, nos questionamentos de Vossa Excelência surgiram 3 novas coisas. Eu perguntaria se Vossa Excelência pode me dar a palavra. Posso, doutor, no microfone. Quer que eu repita o que eu disse? Não, pode, acho que deve ter ficado gravado embora abaixo, mas pode fazer novos questionamentos. Com os questionamentos de Vossa Excelência, 3 questões surgiram. Podem fazê-los. E eu vou fazê-los com a licença de Vossa Excelência. Respondendo à indagação do ilustre juiz, senhor Augusto, sobre se o clube atuava na diretoria internacional, o senhor disse por ouvir dizer. Eu gostaria de saber
Já que o senhor não tem conhecimento pessoal, o senhor ouviu dizer por quem? Por meio de quem? Olha, nós nunca atuamos, nós não atuamos na área internacional, de modo que eu não participei, mas foi notícia até de imprensa de alguns casos da área internacional. Senhor, por meio de quem? De comentários de mercado, da imprensa. O senhor pode dizer o nome de alguém? Não Por me meio do recordo. quem o senhor ouviu dizer? Não me recordo. Foi pelo rádio, pela imprensa? Também, até pela própria imprensa. Isso mais recentemente? Não, até na época. Ah, na época, a imprensa divulgou que o imprensa- clube atuaria Não. na área de direito. É essa a pergunta. Não, o clube, que eu saiba, o clube não atuava na área internacional. Não atuava na área internacional. Não, que eu saiba, não. Segunda pergunta que eu tenho para o senhor. O senhor, quando foi ouvido perante a Polícia Federal, no termo de colaboração número 9, página 2, o senhor expressamente disse, aspas, que não houve atuação do clube de empresas cartelizadas em tal contrato, portanto na Comperge. O senhor confirma isso que o senhor falou na Polícia Federal? Eu confirmo tudo que eu falei na Polícia Federal, mas qual é o contrato? Vou repetir. Que não houve atuação do clube de empresas cartelizadas em tal contrato. Aqui o senhor se referia à Comperge. Certo, mas qual é o tal contrato? É isso que A eu acabei. Comperge- Eu vou ler para o senhor. Não, por não, é que a favor. Comperge... Não, o senhor tem toda a razão, eu vou ler para o senhor para situá-lo. Ah, O senhor tem toda a razão. E vou fazer a leitura. Eu quis abreviar em respeito ao tempo de todos, inclusive ao seu, mas eu leio. Que a Toyo Cetal Empreendimentos participou de uma licitação no Comperge, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. E aí vai. Cujo objeto licitado, parará, parará, parará. Aí o senhor descreve isso aí, que eu não vou ler, não há necessidade, mas o senhor tem à sua disposição, se o juiz quiser, o senhor pode ler. Que não houve atuação do clube de empresas cartelizadas em tal contrato. O senhor confirma? sim, isso refere-se a uma unidade de hidrogênio, eu confirmo. Uma última pergunta, também decorrente da inquirição do ilustre juiz-presidente dessa audiência. O senhor, segundo eu entendi, disse que Ricardo Pessoa levaria alguma lista para a Petrobras. Eu queria lhe perguntar que lista que ele levava para a Petrobras? Das empresas que deveriam ser consideradas para um determinado certame. O senhor levou alguma vez este tipo de lista com ele para lá ou viu levar? Não, senhor. Como é que o senhor sabe disso para fazer essa afirmação? Porque era importante que o convite fosse restrito a uma quantidade de empresas. Então, mas eu pergunto, como é que o senhor sabe que ele levava alguma lista? Porque ele era a pessoa que fazia os contatos com a Petrobras. Sim, ele fazia os contatos com a Petrobras, isso é inegável, mas a pergunta é, como é que o senhor sabe que ele levava essa lista? Já que o senhor não levava com ele. Eu não sei se ele levava uma lista, se ele falava ou como era feita esta comunicação, mas o fato é que Havia uma comunicação. para uma determinada licitação era discutida uma lista de empresas que iriam participar e isto era discutido com Quer dizer, a Petrobras. O senhor não sabe se era uma lista, se ele levava de boca. Mas que ele levava, levava. Esse é o posicionamento. Sim. E como é que o senhor sabe que ele levava, se o senhor não levava com ele? E nem participava dessa interlocução? Porque as empresas convidadas eram as que deveriam ser convidadas. Ou era a Petrobras que as convidava? Quem convidava é a Petrobras, porém era dentro das empresas que deveriam ser efetivamente convidadas. Conferia então com o resultado da prévia definição pelas empreiteiras? É Sim. isso? Aliás, eu posso deduzir que de alguma forma essa lista chegava à Petrobras. O senhor deduz isso como?
Porque Não, você não vai responder por ele? Não, mas aliás, eu queria lançar o meu protesto aqui com a devida e máxima vênia, a pessoa de Vossa Excelência, magistrado que todos nós respeitamos. Mas as perguntas de Vossa Excelência, muitas delas já tinham as respostas e eram profundamente induzidas para confirmar, com a devida vênia, a hipótese acusatória. Desculpa, eu já disse... Fui gentil ao senhor. Não, Vossa Excelência sempre foi muito gentil e eu também estou sendo gentil. Agora, porque esse é o sentimento de todos. Agora, eu lavro o meu protesto aqui, está lavrado. Como isso vai ser valorado futuramente? Tá bom, doutor. Ok, então está dito. Chega de perguntas. Eu agradeço, Vossa Excelência, pela gentileza também. Eu tenho uma pergunta. A respeito dessas questões que eram levadas para a Petrobras, a tal lista, ou que agora o senhor diz que pode ser por conversação ou por lista, etc. Em alguma vez o senhor presenciou essas conversas? Não. O senhor nunca presenciou a conversa? Não, esta conversa de entrega das listas, não. Jamais? Não. Muito obrigado. Então, encerrado o depoimento, pode interromper a gravação.